mais um vídeo do projeto Ao Vivo e a Cores do programa Consciente. Nesse mês de dezembro vermelho falaremos sobre a AIDS e convidamos o Dr. Ricardo, fundador do SOS AIDS, para falar um pouquinho sobre o tema. Os participantes desse mês foram Brenda Pontes, Isabela Venturini, Amanda Felicione, Emerson Afonso, Laura Bibi, Isis Medeiros, Luiz Henrique Sordi, Fernanda Guida e eu, Ângelo Ramos. Primeiramente, o que é AIDS e qual a diferença entre AIDS e HIV? Então, a AIDS ela é uma patologia, né, descrita na década de 80, alguns pesquisadores já na década de 30, né, que até então a comunidade científica não tinha conhecimento, uma doença que começou com uma manifestação de um câncer de pele, conhecido como sarcoma de Kaposi, né, e uma outra manifestação muito importante na época era uma pneumonia fúngica, né, pelo Pneumocystis carini, hoje na nova nomenclatura Pneumocystis jirovese, que causava uma pneumonia extremamente grave e que, se não fosse diagnosticada imediatamente, ela levava a óbito. Muitos pacientes que chegaram aos pronto-socorros com essa patologia, com essa manifestação clínica, e que chegaram a ser entubados, não retornaram, né, porque é tamanha a gravidade da doença. Ela é uma doença caracterizada como uma síndrome que se compõe com várias patologias, né, que formam aí, como o mesmo nome diz, um conjunto de sinais e sintomas, no caso da AIDS, um conjunto de doenças oportunistas que, por baixa de imunidade, se agravavam e poderiam estar levando o paciente a óbito, né? Já o HIV é o vírus que causa essa baixa de imunidade por atingir células do nosso sistema imunológico, com certeza enfraquecendo, e aí sim nós acabamos adquirindo doenças oportunistas que convivemos com elas, né, e ficamos doentes e podemos ir a óbito. Como o HIV age no organismo? Então, o vírus HIV, quando ele chega até o nosso sangue, ele procura células importantes para que ele faça seu ciclo replicatório, ou seja, macrófagos, linfócitos T e células dêntricas. Essas células dêntricas, elas são muito localizadas até no prepúcio do pênis, né? Essas células é o alvo do HIV. Ele precisa chegar até ele por um mecanismo de difusão. Ele rompe as membranas, sofre ações enzimáticas dentro da célula, né? A transcrição do seu DNA, ele sai da célula, né? Destrói quem deu vida a ele e vai se replicar e invadir outras células concomitantemente. Portanto, vai assim comprometendo o nosso sistema imunológico, nós vamos perdendo aí a nossa capacidade de defesa, nossas células são destruídas. Uma pessoa infectada com vírus HIV, ela pode chegar a 700 mil vírus por mililitro de sangue. Uma pessoa hoje tratada, ela chega até 50 unidades, o que a gente considera indetectáveis. Então, quem infecta mais? Quem tem 700 mil ou quem tem 50 mil? Então, é um processo inflamatório, infeccioso, né? E hoje, todo o que a gente tem de avanço, né, e de lógica é impedir a replicação do vírus, né? Eles se disfarçam e ficam camuflados em alguns sítios que ainda estão em pesquisa, muitos eles já estão começando a ter mais clareza disso, né, para que a gente possa ter mecanismo de ação farmacológico que possa impedir a sua replicação. E aí sim a gente conseguir controlar isso. Existe uma previsão de um tratado que foi assinado em Paris em 2014, né, que traria uma perspectiva de cura para a AIDS até o ano 2030. Portanto, se até 2020, segundo a Organização Mundial de Saúde, através do departamento UNAIDS, que estuda e trata a AIDS no mundo, né, se nós conseguirmos atingir a 90, que chama, 90% de pessoas com acesso ao tratamento, ao diagnóstico, 90% de pessoas com diagnóstico e tratamento já em andamento, né? E 90% de supressão imunológica, nós vamos conseguir controle total da AIDS, né? E aí sim nós vamos poder ficar mais tranquilos com relação a essa. Eu acho que esse é o grande caminho. Isso depende do esforço, não só nosso, como os esforços dos governos, através de suas políticas públicas implementadas e que possam cada vez mais dar a essas pessoas e às comunidades, né, enfim, acesso ao medicamento, acesso ao diagnóstico, né, e com certeza ao tratamento ela vai ter aí um bom resultado.
Se eu trato um indivíduo, eu não estou tratando somente um indivíduo, eu estou tratando a minha comunidade, né? No sentido coletivo, aí sim a gente vai ter bons resultados. Como a própria hepatite C, que até o ano de 2025 deve estar sendo erradicada hoje com grandes evoluções no tratamento. Isso é grandes avanços. Sim. Lembrando que se temos 39,6 milhões de pessoas com AIDS no mundo, temos no mesmo planeta 180 milhões de pessoas com hepatite C. Ela mata, né? Ela causa câncer hepático, cirrose, né? Ela e também transmitida através de relações sexuais, não só por sangues derivados, enfim. Como ocorre a transmissão do HIV? Olha, em 80% através das relações sexuais, né? E também inoculação de sangue, seus derivados, e de mãe para filho. Mãe para filho hoje, a gente tem um controle, porque toda mulher é testada nos primeiros 3 meses da gravidez e nos últimos 3 meses da gravidez, quando ela frequenta o pré-natal. Quando isso não acontece, ela é abordada na sala de parto, é sugerido o teste HIV, na maioria elas não se recusam a fazê-lo, é um gesto de amor, né? E se nesse momento detectado o vírus, muda todo o curso do procedimento, né? Então ela passa a fazer infusões de AZT direto na veia, a criança recebe o xarope de AZT aos primeiros 28 dias, é proibido o aleitamento, recebe o leite em forma láctea laboratorial, né? A gente consegue suprir essa amamentação de forma igual, né? E ela é acompanhada e monitorada durante 2 anos, quando aí sim, através de teste, nós vamos saber se ela foi infectada ou não. Isso aí também é uma prática, né, que é o parto hemostático, aí depende da carga viral. Mulheres acima de 1000 unidades de carga viral, a gente opta pelo parto normal, abaixo a gente opta pelo parto normal, né? E acima disso o parto hemostático, que seria a cesariana, para evitar o contato mais direto com o sangue, né? Em 80% dos casos ocorre aí no momento do parto, né? As episiotomias, muito sangramento, a criança ainda com aquele contato do sangue, muitas das vezes no processo gestacional o que ela pode adquirir da mãe são anticorpos, né? Pela amamentação. Isso. A outra, a questão da transfusão de sangue, hoje já é total controle, já não se vê tanto, né? Já existe um controle maior. As relações sexuais é mais complicado. 80% são a questão da desinformação, sexo desprotegidos, não uso do preservativo, né? Isso faz com que as pessoas contraiam mais AIDS. E daí a população jovem está se infectando mais, porque além de não ter visto nem a morte, a dor, né? O sofrimento da década de 80, esse holocausto, né? Elas parece que perderam medo, estão contraindo mais, muita falta de informação que não está chegando, né? Enfim, o acesso aos serviços de saúde tem que ser melhorado. E ainda hoje o grupo de risco continua sendo a população jovem? Nós nem mais chamamos mais de grupos de risco, né? Era uma forma muito de se isolar esses pequenos grupos. Hoje nós chamávamos de vulnerabilidade depois, e hoje os grupos chaves, que seriam os usuários de drogas, né? Profissionais do sexo, homossexuais, transexuais, travestis, HSH. As pessoas perguntam, mas o que é HSH? São homens que praticam sexo com outros homens. Eles não se titulam homossexuais nem gays, né? Que foi o início da epidemia, inclusive ela foi confundida como a peste gay, a doença dos homossexuais, porque começou atingindo esse segmento, né? Então, esse grupo-chave é o mais vulnerável, vamos dizer assim, que a gente sabe que contrai mais HIV. Mas ela tende a se expandir-se de uma forma mais generalizada, né? E a prevalência é de 0,6, ela é muito regional e concentrada, né? Ela é muito regionalizada porque, por exemplo, Porto Alegre, a prevalência é de 2%, usuário de drogas, profissionais de sexo, numa forma geral, é 0,6% a prevalência. Mas tem mudado muito esse perfil epidemiológico no modo em que ela avança, né? E se a gente não chegar com a informação mais rápido, a gente vai perder a possibilidade de erradicar a doença através desse controle mais preventivo. Existem sintomas característicos da infecção pelo HIV? E sim, ela é muito comparada a um processo de gripe, de resfriado, né? Em que você tem aquela astenia, cansaço, um pouco de emagrecimento, pode ter uma diarreia, né? Muitos manifestam também algumas lesões de pele,
né? Herpes, tipo zoster, como também a herpes simples, quando ela é mais recorrente, né? Ela é a sinusite, por exemplo. Mas esses sintomas, eles prevalecem aí por conta de 30 dias. Depois eles podem ser amenizados, né? Aí você entra numa fase assintomática que pode levar até 10 anos. Nas suas formas clínicas você vê a AIDS, tem pessoas, um grupo, pode contrair a doença e manifestar a doença logo após algumas semanas. 4% dessas pessoas até 3 anos. Agora 50% até 10 anos. E com relação à idade, jovens de 10 a 15 anos, homem com mais de 35 anos até 6 anos, né? Também tem as controladoras de elite, que são mulheres, de 1% mulheres, que elas não manifestam a doença. Às vezes tem lesões imunológicas, que tem baixas de CD4, CD8, né? A correlação CD4, ela baixa, né? E ela não manifesta a doença, né? Ela fica estável, né? Isso pode acontecer em 1% das mulheres, né? Carga viral até indetectável muitas das vezes. Então a pessoa pode transmitir sem saber. Sim, que ela tem se torna um doença. transmissor em potencial quando não diagnosticado. Por isso, toda e qualquer pessoa que teve relação sexual nos últimos 10 anos deveriam fazer o teste HIV. Todas. Eu tenho certeza que muitas pessoas que possam estar nos vendo, né, e tendo acesso a esse vídeo, tiveram relações sexuais nos últimos 10 anos e não fizeram teste. E o critério de avaliação é um furado, né? Ela é bonita, sarada, né? As pessoas visam AIDS olhando para a cara das pessoas. Sou portador de HIV, né? Peguei HIV, contraí HIV com 27 anos, estava saindo de uma escola de medicina, né? Hoje eu tenho 61 anos, né? Então eu tenho a cara de um senhor, mas não de HIV. Então é muito fácil hoje ela se confundir. Não pode ser esse critério que muitas das vezes isola, discrimina, é preconceito. É o olhar do outro. É como sua vizinha, namora muito e emagreceu, isso é AIDS. É o olhar do outro. Tem que olhar para si também e pesquisar e entender o comportamento que já tivemos e se em algum momento já tivemos vulneráveis. Caso a pessoa se exponha em alguma situação de risco, há um método de diagnóstico rápido? Sim, claro. Hoje, eu sei até a terapêutica, né? Por exemplo, hoje a gente tem o PEP. O PEP é profilaxia pós-exposição sexual. O que ele traz para a gente de bacana, né? Porque é muito legal. E principalmente acontece muito no fim de semana isso, né? As pessoas vão para suas baladas, enfim, que nem carnaval, né? Então você tem aí, teve uma relação sexual, no momento uma pessoa diz para você ou que se rompeu o preservativo e ela revela que você é um HIV, que ela é um HIV, ou você está dentro de um prostíbulo, de uma casa de profissionais de sexo, enfim, né? Num momento desse sexual seu, em que você tem essa possibilidade de ter contraído. Você vai procurar uma unidade de saúde com atendimento de 24 horas, né? Que pode ser aí uma maternidade, geralmente, né? Que funciona 24 horas, pronto-socorro, né? Eles estão preparados. Aqui no município, eu posso falar pelo meu município, mas quase todos que a gente conhece já tem isso bem difundido no Brasil, né? Aí você chega lá, se identifica, isso é um atendimento médico obrigatório, não pode ser recusado, tá? É um atendimento de urgência, em que você recebe um medicamento, né? E começa a iniciar essa profilaxia. Ela ocorre no período de 0 até 72 horas, sendo o seu período ideal até 48 horas, para você iniciar o tratamento com antirretrovirais. E com isso, tratamento de 28 dias, sendo testado durante 6 meses, a possibilidade de você não ter tido contato com o vírus HIV, e se teve, você criou uma barreira. É o que chamam hoje a pílula do dia seguinte do HIV, né? O preservativo evita tudo isso, né? E estudos globalizados também nos trazem que pessoas com mais de 50 milhões de pessoas não contraíram HIV por conta do uso do preservativo, né? Então, a gente tem aí hoje o grande aliado. Sim, o que falam do preservativo é mito, né? Então, a gente tem que ter hoje não só o uso do preservativo, como também a questão dos medicamentos, ter acesso à informação para saber agir no momento que você possa se encontrar vulnerável e acontecer a possibilidade da infecção. Nos últimos anos no Brasil, teve algum aumento ou queda nos números de casos? E a que se deu a tal fato? Nós tivemos aí grandes evoluções, né, muito bacanas,
diagnosticado e estudado, pesquisado até os anos 2010, nós percebemos que começou a haver uma queda, né? A cura da AIDS é possível? Já foi mostrado que sim, nós vimos 2 casos, né, que poderiam estar nos trazendo esse bom resultado. Então existe sim essa possibilidade, espero que a gente vá poder chegar a ele. Eu levei muitos anos à espera, né, mas vi tão bons resultados, porque o que nós temos de avanços tecnológicos hoje são fantásticos, né? Então a gente consegue aí hoje esse controle. Caiu-se muito o número de óbito por conta dos antirretrovirais, a partir de 96 para cá, nós caímos muito o número de óbitos, né? Então, se houve uma estabilidade, né? Se morreu menos de AIDS, houve uma queda importante, mas num patamar muito alto. Nós temos 50 mil casos de AIDS todo ano, com 15 mil óbitos por ano. Então, ainda é muito alto. Já foi mais, né? Portanto, a gente chegou a estabilizar isso de uma forma melhor. Agora tivemos um aumento até de 20% por conta de muitas coisas que estão ocorrendo, principalmente através de jovens, né? A faixa etária de 15 a 19 anos está sendo muito infectada, tendo muito prejuízo com relação ao HIV. Né? Não presenciaram a morte, a dor, o sofrimento, o holocausto da década de 80, perderam medo para a AIDS. Né? Agora, no 2017, alguns estudos da Organização Mundial de Saúde, a UNAIDS, revelaram esses estudos para a gente. Essas pesquisas são muito impressionantes, né? Mais de 130 mil jovens morreram no mundo em 2017 porque contraíram HIV, sem diagnóstico foram a óbitos. Mais de 430 mil novos casos no mundo no ano de 2017, nessa mesma faixa etária. Portanto, é muito preocupante a gente ver jovens perdendo a vida para o HIV, né? Estão totalmente desprotegidos, porque tivemos aí cortes também no programa de HIV/AIDS do Brasil, de prevenção, não de tratamento, mas de prevenção. Acesso a mais postos de saúde, mais informação. O preconceito é um grande inimigo. A gente conseguiu tratar a AIDS, mas não conseguimos tratar o preconceito, o bloqueio que as pessoas têm de poder chegar a uma unidade de saúde, fazer o teste, ter medo de ser identificado, fazem testes próximos do seu município, mas não fazem no seu município, para não ser identificado. Minas tem 854 municípios, 799 tiveram diagnósticos de AIDS. Aqueles que não tiveram é porque foram feitos em municípios vizinhos. Portanto, a gente ainda tem isso, em pleno século XXI, 3 décadas, essas barreiras que caminham por conta do preconceito. É o que nos deixa bastante triste e que precisamos avançar para que a gente consiga reduzir e dar mais possibilidade a esses jovens que conheçam o amor, o sexo, né, de uma forma saudável, mais salutar. Né? A gente precisa invadir mais as escolas, entrar dentro delas, os pais têm que entender isso. Nós temos queda do atendimento da vacina do HPV, que causa câncer, né? Temos a vacina, atingimos esse nível de tecnologia de informação e o número de vacinas é baixo, a cobertura é muito baixa em jovens de 9 a 11 anos. Eles aumentaram até a faixa etária para ver se isso se tornasse mais atrativo. Lembrando que 1.000 homens por ano têm o pênis amputado no Brasil por câncer peniano. Ou seja, o HPV é responsável por 40% desses procedimentos cirúrgicos. Né? Então é uma maldade quando a gente tem a possibilidade de eliminar isso na vida de jovens e meninos e meninas, que muitos dos pais acham que isso é um incentivo ao sexo. Sim. Quem ama não faz isso. Né? A gente faz filho para o mundo, a gente os prepara para o mundo. Né? Tomar a vacina, fazer a vacina, imunizar esses jovens é um gesto de amor. Então os pais devem fazê-lo o mais rápido possível. Qual é o tratamento mais utilizado atualmente no Brasil? O SUS, ele disponibiliza gratuitamente? Tudo. Nós conseguimos vencer essas barreiras, quebramos patentes. Hoje o Brasil até produz medicamentos, né? O mundo evoluiu muito para isso, né? Nós hoje atingimos a um nível muito legal de medicamentos. Todo cidadão brasileiro tem acesso, após o diagnóstico, ao uso, o acesso ao medicamento. Em qualquer unidade de saúde hoje,
você já faz teste de HIV, foi descentralizado, mas a gente tem sempre a unidade mãe, que eu chamo, que é o centro de assistência, né, de atendimento aos casos de AIDS. Eles são identificados nessa possibilidade nas unidades de saúde, encaminhados para tratamentos dentro desse centro mais especializado para os casos mais complicados. Eu diria que muitas pessoas estão chegando às unidades de saúde muito tardiamente. Fica aí mais uma vez essa fala de que façam um teste todas aquelas pessoas que tiveram relações sexuais nos últimos 10 anos. Sim. E a infecção tem alguma cura com o tratamento? Não, nós não temos cura, nós conseguimos estabilizar a doença. Um portador de HIV/AIDS hoje, ele tem uma perspectiva de vida de 50 anos, né? Então, é uma coisa muito legal, mas é importante que se faça o diagnóstico quanto precoce, mais rápido, melhor. Então, quanto mais precoce for feito o diagnóstico, mais possibilidade esse indivíduo vai ter de viver uma vida saudável. A pessoa portadora da doença tem alguma limitação no dia a dia devido ao tratamento? Algum efeito colateral? Efeitos colaterais foram muito combatidos. Hoje as drogas são muito sofisticadas, né? Estudos, pesquisas, então estão trazendo para a gente substâncias fantásticas, né? Na Europa hoje você só toma um comprimido, o Brasil já toma 2, enfim, né? Eles foram bastante, vamos dizer assim, aprimorados, né? a melhorar a qualidade de vida das pessoas. Então nós avançamos muito nesse campo do medicamento. Agora, é importante que você faça o diagnóstico, né? A gente conseguiu reduzir bastante efeitos colaterais, o medicamento é gratuito em todo cidadão brasileiro. A Constituição deixa bem claro, no seu Código 96, saúde é um direito de todos, dever do Estado, né? O Estado brasileiro, nesse ponto, com relação ao medicamento, tem feito seu papel direitinho, não tem faltado medicamento, às vezes tem alguns atropelos na logística, né, da sua cobertura, mas a capacidade das pessoas em treinamento nos dá o conforto de saber lidar com essas falhas que podem acontecer, que cada vez são menores, mas que conseguem garantir a continuidade, sem interrupção do tratamento já iniciado pelo paciente. Outra coisa, por exemplo, eu faço toda semana 10 km de caminhada por dia e pratico musculação 1h15 todos os dias, de segunda a sábado. Eu tenho uma vida muito mais saudável do que muitas pessoas que não são portadoras do HIV. Então não existe nenhuma limitação. Evidentemente, as pessoas devem diminuir assim, a questão do álcool, né, ser uma questão social, né, se alimentar bem, todos nós, Sim. não só para a questão do HIV, o infarto agudo, do AVC, enfim, se alimentar de forma doenças, saudável, né? Claro, certamente nós vamos ter muito mais chance de viver. E por fim, quais são as medidas de prevenção da infecção e transmissão do HIV? Ótimo. Fica aí a mesma coisa que a gente já repetiu na nossa fala, de fazer o teste àquelas pessoas que em algum momento vacilaram na questão do uso do preservativo, da prevenção, né? Até para drogado, usuário de drogas, a gente tem aí medicamentos, que é o PrEP, né? Você faz o uso do medicamento, né? Na falha do preservativo você está coberto fazendo prevenção com medicamento, né? Usar o preservativo sempre e desconfiar de pessoas que não gostam, não são bons parceiros, né? E que não usam preservativo, que não tem. Você não tem que ter vergonha de usar um preservativo e de ter, tem que ter vergonha de não ter, né? Então, usar o preservativo, fazer o teste de HIV, em que teve um momento de vulnerabilidade, é inteligente, é sábio, né? E além de tudo, é amor ao próximo. Porque uma vez infectado, você vai infectar outra pessoa. Torna a repetir que quando eu consigo tratar uma pessoa, eu estou tratando minha comunidade, porque essa pessoa pode titubear, pode ter uma relação sexual que ela não usa o preservativo, né? Então, é muito importante essas informações, né? E que as pessoas não tenham medo. Existe vida após o HIV, né? Elas têm que fazer o teste, né? E com certeza isso é amor ao próximo. Não é verdade? Então, e se cuidar. As mulheres precisam de mais autoestima. Se você não ama assim, tu não ama o próximo, você balela. Tu não pega a tua vida e dá para ninguém, você divide com ela também responsabilidade. Né? O sexo é muito prazeroso, muito bacana, mas ele também tem que ser responsável. Então fica aí a dica de que as pessoas façam o seu teste e procuram se prevenir, para que a gente, junto a todo esse esforço mundial da UNAIDS e da Organização Mundial de Saúde,
e dos governos comprometidos, que a gente consiga, de uma forma definitiva, erradicar a doença até o ano de 2035. Quero poder estar vivo para ver, né? Espero. Mas o que eu já vi hoje já me deixa bastante satisfeito. O que vier é lucro, né? E só estamos aqui para melhorar o mundo para os que vêm. Se fizermos isso, já estamos assim bacana com a nossa função enquanto ser. Não vou sair do planeta de uma forma idiota, né? Tenho amor ao próximo e quero sim ver o futuro do mundo. É só isso. Muito obrigada, Dr. Ricardo. Eu que agradeço. Por compartilhar seus conhecimentos conosco nesse Obrigado. Dezembro Vermelho de combate à AIDS. E que isso estimule muitas pessoas a procurar o tratamento, a procurar o diagnóstico também, para a gente conseguir erradicar essa doença brevemente. Na internet tem bastante coisa, né? Se fala da internet para fazer tanta coisa, por que a gente não procura se informar um pouco mais com coisas mais salutares, mais saudáveis e que vão trazer benefícios para a gente? O meu agradecimento a vocês, eu fico lisonjeado por poder estar participando desse trabalho de vocês na faculdade. Obrigada. Muito obrigado a vocês.